Ei, gente, então, vamos lá? Vamos continuar os fundamentos da eletrostática? Nesse momento, nós vamos estudar os dois princípios da eletrostática, como fundamento básico da eletrostática, tá bom? O primeiro princípio, daqui, olha, que está no fundamento 11, o primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Cotidianamente, coloquialmente, a gente ouve muito falar em pessoas se referindo a outros casais, por exemplo, aquele casal ali se dá muito bem, né? Eles são muito diferentes, eles se dão muito bem. Em contrapartida, você vê duas pessoas muito parecidas, muito iguaizinhas, e essas pessoas não se dão muito bem, elas são muito parecidas. Vamos fazer uma analogia eletrostática a esse dia a dia? Como funciona? Eletrostaticamente? Vamos lá. O princípio da atração e repulsão elétrica funciona assim. Corpos que estejam eletrizados com cargas de sinais iguais, mais, menos, sofrem o fenômeno da repulsão. Sinais iguais, mais, menos, repulsão. Então, esses corpos, eles se repelem. Tranquilo? Em contrapartida, quando os corpos eletrizados possuem cargas de sinais diferentes, opostos ou contrários, mais, menos, mais, aí sim eles sofrem uma atração elétrica. Então, corpos eletrizados com cargas de sinais diferentes sofrem atração. Se sofrem atração, eles se atraem. Vamos fazer um estudo aqui? Como é que funciona? Então vamos lá. Observe esses quatro pares de corpos. Vamos olhar para esses dois aqui. Observe que essas setinhas aqui indicam que esses corpos estão se distanciando, estão se afastando, estão se repelindo, estão sofrendo repulsão. A mesma coisa aqui. As setas indicam que está havendo um distanciamento, que está havendo um afastamento, que está havendo uma repulsão, que eles estão se repelindo. Então, se estão se repelindo, os sinais devem ser iguais. Primeiro par de corpos, os dois positivos. Segundo par de corpos, os dois negativos. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, eu vou dar nome a essas repulsões e essas atrações, porque essas repulsões e essas atrações ocorrem mediante forças de natureza elétrica. Um corpo positivo repele eletricamente outro corpo positivo e vice-versa, mediante forças elétricas. Bom, a princípio, nós vamos estudar posteriormente, mas a princípio eu vou dizer que essa é F1 e essa é F2. São as forças de repulsão entre os corpos carregados positivamente. A mesma coisa aqui eu vou fazer para os dois negativos, tá? Eu vou chamar essa aqui de F1, eu vou chamar aqui essa de F2. Eu não vou me preocupar em colocar a notação vetorial em cima não, tá? Vou colocar aqui. Aqui na figurinha não. Vou colocar aqui quando a gente fizer a análise. Não esqueça que essa análise vai ser em cima da mecânica, que a gente já estudou sobre as leis de Newton. Mas muito bem, vamos continuar. Observe que aqueles dois pares de corpos lá agora, esses dois pares de corpos aqui, as setinhas indicam que eles estão se aproximando. Não é verdade? Eles estão se atraindo. E se eles estão se atraindo, é porque os sinais devem ser o quê? Diferentes. A mesma coisa com esses dois. Estão se aproximando. Os sinais devem ser o quê? Diferentes, para que ocorra o quê? Uma atração. Não esqueça que exatamente como foi com a repulsão, ocorre mediante forças. Mas, sinais diferentes, sinais opostos, sinais contrários, um negativo, outro positivo. Tá legal? Eu representei aqui os negativos, vamos representar agora os positivos. Atração elétrica, repulsão elétrica. Repulsão elétrica, mediante forças elétricas. Atração elétrica, mediante
mediante forças elétricas. Para ficar igualzinho, denotei por F1 e F2, como foi aqui anteriormente, tá? Que é a mesma coisa. F1, F2. Esse positivo atrai o negativo mediante uma força F1. Esse negativo atrai o positivo mediante uma força F2. E a mesma coisa aqui embaixo. E a mesma coisa aqui na repulsão. Tá bom? Mas agora o principal. Vamos atrelar a eletricidade à mecânica newtoniana. Esses pares de força F1 e F2, seus módulos, agora eu vou colocar a notaçãozinha vetorial direitinho, ó. Esses módulos das forças F1 e F2, independentemente que seja atrativa a natureza da força, repulsiva a natureza da força, esses módulos das forças F1 e F2 serão sempre iguais. Os módulos, os valores absolutos, os valores sem sinal dessas forças serão sempre iguais. Você saberia responder por quê? Claro que sim. Os módulos das forças F1 e F2 são iguais mediante a terceira lei de Newton. Você lembra da terceira lei de Newton? É lógico que lembra. É o princípio da ação e reação. Para toda força de ação corresponde uma força de reação de mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Isso é válido para forças de natureza repulsiva. Observou aqui, ó. Forças repulsivas. Forças de natureza repulsiva ou forças atrativas. Forças de natureza atrativa. Não importa ação e reação. E vamos mais além. Não importa se essa carga aqui tem um valor muito grande e essa outra carga tem um valor muito pequeno. Não importa. As ações elétricas entre as cargas, independente dos valores, das magnitudes das cargas, seja ela uma muito grande ou outra muito pequena, não importa. As ações elétricas F1 e F2, essas forças de natureza atrativa e repulsiva obedecerão sempre à terceira lei de Newton. Para toda força de ação, corresponde uma força de reação. Elas devem ter o mesmo módulo, observou? Observe a mesma direção, porém sentidos opostos, independentemente da atração ou repulsão. Valeu, gente. Vamos então ao outro princípio da eletrostática, princípio da conservação da carga elétrica. Conservação da carga elétrica. É o fundamento 12, tá? No princípio da conservação da carga elétrica, você vai entender o que é um SEI. O que é um SEI? SEI são sistemas eletricamente isolados. Cargas trocam cargas somente entre si. O exterior, o universo externo, não participa de nenhuma troca elétrica. Nós temos algo semelhante, muito semelhante, quando nós temos sistemas termicamente isolados, na calorimetria, quando nós temos calorímetros. Você coloca um sólido a uma temperatura diferente de um líquido, sólido e líquido vão trocar calor somente entre eles. O que é válido ali para a calorimetria vai ser válido aqui para a eletrostática. Lá na calorimetria, sistema termicamente isolado, aqui na eletrostática, sistema eletricamente isolado. Muito bem. Num sistema eletricamente isolado, a somatória das quantidades de carga de todos os corpos que constituem o sistema, antes e depois de trocas elétricas, vamos supor eventos elétricos, deverá sempre ser a mesma. Como será que isso funciona? Bom, em termos de estudo e questões para concursos e exames, sempre o sistema será eletricamente isolado, porque nós não estudamos, assim como, por analogia à calorimetria, somente estudamos sistemas
termicamente isolados, os calorímetros. Aqui, para os eventos elétricos, sempre também sistemas só que eletricamente isolados, somente os corpos trocarão cargas elétricas entre si, tá bom? Resumindo, o sistema será sempre eletricamente isolado e a somatória das cargas antes e depois será sempre a mesma. Vamos verificar? Corpos A, B e C no sistema elétrico antes com a seguinte distribuição de cargas. Mais 10Q, esse Q é uma unidade de medida de carga elétrica, pode ser a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Coloquei Q para que a gente não precise ficar repetindo o mesmo valor de E da carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Nada disso, botei um valor de Q, para não precisar especificar, tá bom? Quanto que dá a somatória das cargas de todos os elementos que constituem o sistema elétrico antes, A, B e C? 10 menos 4, 6. Esse está neutro. Não é neutro, está neutro. Aqui, então, nós temos mais 6Q de carga total antes. Se você não quiser colocar o sinal positivo, não tem problema não, tá? Eu estou colocando porque na eletrostática é muito comum o sinal algébrico indicar, né? Indicar que um corpo está eletrizado positivamente. É muito importante colocar. Caso você não queira, também não tem nenhuma necessidade. Bom, eventos elétricos, trocas elétricas. A trocou carga com B, B com C, C com A, aquele tumulto elétrico, não é verdade? E a configuração final do sistema elétrico isolado depois dos eventos, das trocas, é essa daqui. A, B e C com somatória das quantidades de carga antes 6, somatória das quantidades de carga depois, mais 6Q. Ok? Simples. Bom, vamos às conclusões. Você me diria então que, olha lá, símbolo de somatória, somatória das quantidades de carga antes, somatória das quantidades de carga depois. Que sinalzinho vai aparecer aqui? Observe a soma antes, observe a soma depois. As somatórias das quantidades de carga antes e depois são iguais. São iguais, o sistema é eletricamente isolado. Conclusão final. Princípio da conservação da carga elétrica. Haverá sempre conservação da carga elétrica quando as somatórias antes e depois for a mesma. Então eu pergunto, houve ou não houve conservação da carga elétrica? Houve conservação de carga elétrica nesse sistema. A coisa é intrínseca, tá? Se o sistema é eletricamente isolado, vai haver conservação de carga elétrica. Se vai haver conservação de carga elétrica, o sistema naturalmente é eletricamente isolado. Falou, gente? Valeu, pessoal.